Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como recortar a imagem, em seguida como realizar o upload com PHP. E o que será implementado é o seguinte: neste formulário o usuário pode selecionar uma imagem, selecionando a imagem é apresentado um preview da imagem e desta imagem o usuário pode selecionar a área que interessa. Por exemplo, seleciono que somente quero esta área. Verifico primeiro no servidor para apresentar para vocês. Atualmente não possui nenhuma imagem nesse diretório. Posso realizar o upload desta primeira imagem. Clicando em enviar, após ter clicado em enviar, ele deve recortar a imagem e realizar o upload. Imagem enviada com sucesso. Confiro no gerenciador de arquivos, eu tenho a imagem que eu enviei, as mesmas dimensões que eu havia selecionado. Agora eu seleciono esta mesma imagem, mas somente eu coloco outra área, para vocês verem. Aqui, atualmente só tem esta imagem, clico em enviar, deve enviar agora esta outra imagem. Já apresentou aqui que fez o upload da imagem. Então é isso que será implementado nesta aula. Antes de começar a aula, deixe seu like e inscreva-se no canal. Bora implementar este formulário recortar imagem. Nesta aula será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos, no meu caso o AMP Server eu instalei no disco C, acesso o diretório padrão do AMP Server, em seguida o diretório Celk que eu sempre utilizo nas aulas. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code para abrir, eu simplesmente arrasto. Aberto, eu posso criar o primeiro arquivo com o nome de index.php, com a estrutura básica do HTML, tipo da página HTML, idioma português Brasil, aceita caracteres especiais, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário, título que deve ser apresentado na aba do navegador e tem o corpo sendo o conteúdo. Então eu crio a tag H1 e é o formulário. Deixo somente formulário. Posso abrir no navegador, desde que eu tenha startado o servidor local AMP Server, eu posso acessar no navegador. Eu coloco o localhost e em seguida o diretório Celk. Arquivo index eu não preciso porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo index. Abrindo eu tenho o resultado, título formulário e aqui também o título na aba do navegador que eu havia colocado redimensionar. Depois deste título, acrescento a tag label para indicar o que o usuário deve enviar. Então, ele deve enviar uma foto, crio um campo, um input type, o usuário deve enviar um arquivo, então type file, nome do campo, para isso eu utilizo o atributo name, será imagem, depois também o ID será imagem, acrescento duas quebras de linha só para ficar mais organizado. Preciso criar o botão. Neste botão utilizo o atributo class e o seletor btn upload. Observe este seletor, porque será utilizado no decorrer da aula. E finalizo o botão e coloco a palavra enviar. Confiro como que está ficando, atualizo formulário. Posso selecionar uma imagem. Seleciono esta imagem, banner topo, selecionou corretamente. E para trabalhar a parte de recortar, será utilizado a seguinte biblioteca. Pesquisei pela biblioteca que será utilizado, em seguida abro o site com a documentação e aqui tem um exemplo básico. Você pode instalar utilizando o npm install, mas como eu estou utilizando PHP, eu venho em Source, abro uma nova guia. Ou melhor, eu pesquiso por CDN, em seguida o nome da biblioteca que será utilizado. Estou abrindo o site da CDN, preciso incluir o CSS e também o JavaScript. Importante observar a versão, eu estou utilizando atualmente esta versão. Começo primeiro com o CSS, você pode copiar o link com a tag ou somente o link. Eu copio somente o link e o restante eu digito. Eu venho na parte do cabeçalho e antes do título eu quebro uma linha
Em seguida, eu utilizo a tag link. Eu quero trabalhar com folha de estilo, então coloco rel, em seguida stylist sheet, folha de estilo. Qual folha de estilo? A folha de estilo que está nesse endereço. Confiro no navegador se realmente está funcionando, eu atualizo, botão direito, exibir o código-fonte da página, clico sobre o link correto, abriu o CSS. Próximo é o JavaScript. Temos aqui, está aqui, o compactado, é esse que eu utilizo. Também somente copio o endereço. Você pode copiar a tag completa, eu prefiro copiar somente o endereço. Utilizo a tag script, finalizo a tag script, source, dentro do atributo source eu coloco o JavaScript. Novamente, botão direito, exibir o código-fonte, clico sobre o mesmo, carregou. Mas para poder utilizar, eu preciso o jQuery. Então, eu pesquiso por jQuery. Após ter pesquisado, abro o site, venho na parte de download e você pode realizar o download e colocar diretamente no seu projeto. Tem o jQuery completo e o Slim. O recomendado é você utilizar este completo e o compacto, e não o não compacto. Ao invés de eu baixar no projeto, eu utilizo de uma CDN, de um servidor externo. Utilizo do Google mesmo. Clico sobre o Google e em seguida copio esse endereço. Já tem a tag script. Somente coloque antes da biblioteca que eu havia colocado anteriormente. Primeiro jQuery, depois a biblioteca. Testo se realmente está funcionando, não custa testar, exibir o código-fonte, venho em jQuery, também abriu. Está incluído as bibliotecas que eu preciso. Fecho o CDN, fecho isso daqui, só fico com a documentação. Isso aqui é um JavaScript. Você pode colocar aqui abaixo, abrindo a tag script, finalizando a tag e colocar toda a instrução. Eu não quero colocar neste local, senão a página fica muito longa. Eu crio um diretório JS. Dentro desse diretório JS, eu crio um arquivo custom.js. Preciso incluir este arquivo, só coloco um alerta e em seguida a frase carregou, só para ter certeza que carregou o JavaScript personalizado. Venho no arquivo index, junto isso daqui, e dentro da tag script utilizo o atributo source, dou um Ctrl espaço, o editor apresenta que eu tenho o diretório JS, dentro desse diretório eu tenho o custom.js. Primeiro, atualizo, botão direito, exibir o código-fonte da página, clico em custom, alerta carregou. Eu dou um Ctrl F5 porque ele deveria ter apresentado um alerta neste local. Dou um Ctrl F5, Ctrl F5, agora sim, carregou corretamente. Anteriormente eu só atualizei a página e não recarregou o JavaScript. Houve a necessidade de dar um Ctrl F5. Lembrem do Ctrl F5. Carregou o JavaScript, então posso retirar este alerta, era somente um teste. E dentro deste JavaScript, eu quero executar uma instrução quando o usuário selecionar uma imagem. O usuário selecionou a imagem, execute uma instrução. Eu estou com jQuery no projeto, então eu posso utilizar o mesmo. Coloco o cifrão do jQuery, em seguida, quando o usuário fizer alguma alteração, ID, estou utilizando o ID, então se é ID, por isso eu coloquei hashtag. Se o usuário selecionar alguma imagem, então, para isso, fez alguma alteração. Fazendo uma alteração, execute uma função. Não recebo nenhum parâmetro nesta função, abro chave e fecho a chave. Internamente, eu posso colocar a instrução. Eu primeiro preciso ler o conteúdo do arquivo que o usuário selecionou de forma assíncrona. Para isso, eu utilizo esta propriedade. Coloquei o comentário, instancio. Agora sim eu posso utilizar. Eu atribuo para uma variável com o nome de ler. Ok, só quebro a linha aqui para ser mais fácil de visualizar. Eu preciso executar uma instrução após ler o conteúdo, mas faltou aqui abaixo um método para ler o arquivo do tipo blob. No nosso caso é um file. Coloquei o comentário.
Então, vai ser o seguinte, utilizo esta variável, depois o método, que é utilizado para ler o conteúdo do arquivo do tipo blob ou file, no nosso caso é um file, e o arquivo está em cifrão dis.files, é na posição 0. Agora que eu já estou realizando a leitura da imagem, eu quero identificar, quando finalizar de ler, execute uma instrução. Novamente, a variável que eu criei acima, que eu instanciei o file read, e utilizo esta propriedade para identificar. Finalizou a leitura do arquivo? Ok, então pode executar uma função. E esta função recebe como parâmetro o i, em seguida abro chave e fecho a chave. Agora sim, eu chamo uma função responsável em recortar a imagem. E agora eu retorno aqui na documentação. Preciso ter uma div, primeiro esta div. Posso copiar a mesma, ela que vai receber o preview da imagem. Isso será dentro do arquivo index, após o botão enviar. E ao invés de ser demo, eu altero para preview. É esse o nome da classe, o nome do seletor. Então, eu não vou utilizar mais demo, e sim preview. Posso copiar este script, deve estar dentro do JavaScript, então venho aqui dentro do custom, eu implemento por primeiro, aqui na parte superior. Preciso alterar, não é mais demo, agora é preview. Aqui ele tem uma imagem fixa, eu não quero esta imagem fixa, retiro, porque eu quero receber uma imagem. E eu atribuo o valor para uma variável redimensionar. Tudo isso daqui será atribuído para uma variável redimensionar. Retorno na documentação, descer um pouco para ver, e vai ser utilizado a seguinte propriedade, não é essa. Eu só dou um Ctrl F e pesquiso pela propriedade que eu quero. É essa aqui, propriedade. Tem a descrição para que serve. Ativar a leitura de orientação. Então aqui o objetivo é orientar corretamente a imagem como deve ser impressa na página. Eu quero que ele faça isso. Então eu simplesmente coloco true, ok? Falta colocar um comentário aqui acima, eu coloquei true, ponto e vírgula. Não, vírgula, porque haverá outras propriedades. Tem mais uma propriedade que será utilizada, apago isso daqui, agora pesquiso por orientação. Tem aqui a explicação para que serve, eu preciso é desta propriedade. Copio, ele recebe um boolean, neste caso, então se é um boolean, true ou false. Eu quero que seja true. Confiro como que está ficando, dou um Ctrl F5 e já temos o primeiro traço. Agora eu preciso indicar aonde que vai ser impresso o preview da imagem. Para isso eu utilizo, retorno na documentação, pesquiso por viewport. Está aqui, viewport. Ele recebe um objeto, é um objeto, abro chave, fecho a chave, internamente eu coloco as dimensões. Aqui abaixo será um objeto, abro chave, fecho a chave, e quais são os valores que ele recebe, largura, altura, e indicando que é um quadrado. Você pode utilizar um círculo, eu utilizo o padrão quadrado. Só quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. Confiro como que está ficando, dou um Ctrl F5 para recarregar, como eu não tenho a imagem, não está apresentando nada. Depois eu tenho o recipiente interno do cortador. Para isso será utilizado também, eu pesquiso pela propriedade, coloco um DA, agora sim. Viewport eu já utilizei, agora falta esse daqui. Simplesmente copio. Aqui acima, como que ele está, tem a explicação, não é esse daqui, aqui acima. Então, ele tem explicação, mas eu quero como deve ser utilizado. Simplesmente copio, retorno no projeto
Isso aqui é a parte interna e esse aqui é a parte externa da imagem. Logo, quando apresentar o preview, você vai ver a parte interna e a parte externa. Não preciso da vírgula porque não vai ter nenhuma propriedade. Agora sim eu posso pegar o que está dentro desta variável redimensionar, ela possui toda essa instrução, pego a variável e aqui internamente. Carregou a imagem, agora sim pega tudo que está dentro desta variável redimensionar, tem as propriedades do preview da imagem, depois eu utilizo retorno na documentação, onde que está, para poder estar aqui. Então tem a parte que eu havia implementado, parte superior, depois tem a imagem, logo pegamos a imagem, eu quero isso daqui. Básico, igual aqui acima ele colocou o básico, eu coloquei redimensionar. Em seguida, esta função, e ela recebe result e o HTML. E neste result HTML precisa da URL. Aqui ele colocou a imagem fixa, posso pegar simplesmente esta propriedade URL, onde que está? Está aqui. Depois faltou ainda alguma coisa aqui, só conferir o que está faltando, não é aqui, alguma coisa, aqui, é isso aqui que eu preciso. Agora sim, colo, vírgula, ainda dentro do parênteses, vírgula, recebe um objeto. E dentro deste objeto, agora sim eu utilizo a propriedade URL. E a propriedade URL, ela precisa da imagem. Assim como aqui ele está indicando a imagem fixa, eu quero pegar a imagem que o usuário selecionou. E a imagem que o usuário selecionou está vindo aqui como parâmetro. O e, depois target.result. Se você der um console log no e, você vai ver este caminho que ele possui a imagem. Conferir se realmente está funcionando, dou um Ctrl F5. Agora sim, eu tenho a parte externa da imagem, essa parte externa, inclusive essa parte externa ela ficou muito pequena, 100, eu quero colocar 200, porque aqui vai ficar a parte interna e a parte externa cinza. Interna altero para 200, externa vai ser 300. É um quadrado, por isso que ele está quadrado. Ctrl F5 para recarregar, agora sim, 200. A imagem vai ficar neste espaço. Seleciono uma imagem, ele deve apresentar o preview da imagem e não apresentou o preview da imagem. Onde que está o preview? O preview deve ser um class. Eu altero, ao invés de ser class, eu altero para ID, porque eu prefiro utilizar ID porque ele é único. Então, coloquei ID neste local. Também eu altero colocando o hashtag indicando que é o ID. E provavelmente ainda temos algum erro na parte de receber a imagem. Aqui eu estou realizando a leitura. Aqui, depois que finalizou a leitura, está correto. Estou passando como parâmetro. Assim, aqui é o cifrão, não preciso deste cifrão. Ctrl F5 para recarregar. Seleciono novamente uma imagem. Após ter selecionado, já tenho a imagem. Posso indicar o tamanho. Posso aumentar ou diminuir, em seguida selecionar. Eu quero só enviar essa parte da imagem. Isso daqui eu quero ignorar. Ok, já está implementado a parte para receber, em seguida redimensionar a imagem. Falta implementar, quando o usuário clicar neste botão enviar, recortar a imagem, somente selecionar o que o usuário está indicando e fazer o upload desta imagem. Para isso, eu utilizo este botão. Neste botão eu tenho este seletor. Retorno no JavaScript, aqui abaixo utilizo o cifrão do jQuery, em seguida ponto porque é um class, só conferir se realmente é um class, sim, eu coloquei dentro do atributo class. Se o usuário fizer o quê? Se o usuário clicar, clique, então execute uma função. Esta função recebe como parâmetro, aqui eu não preciso receber nenhum parâmetro, depois eu verifico. Se houver, eu implemento para receber, mas no momento eu não preciso. Coloquei o comentário para que serve esta instrução. Pego novamente agora redimensionar.
aqui da parte superior. Em seguida, continuo utilizando esta função, mas agora eu quero o resultado. Conferir como que eu coloco em relação ao resultado, eu utilizo result. Aqui eu estou visualizando e agora eu quero o resultado para poder realizar o upload. Isso fica dentro da função como um parâmetro. Crio um objeto, dentro deste objeto eu retorno na documentação e pesquiso por type. Você pode utilizar o círculo, tem mais algum tipo diferente? Eu queria um tipo diferente. Type na parte superior, sim, tem o type, o result que eu estou utilizando, ele recebe isso daqui como um objeto. Então, posso pegar ele mesmo. Não será utilizado todas as propriedades, mas não há problema. Type, eu coloquei objeto dentro de objeto. É só um objeto. Isso daqui, agora eu apaguei. Um objeto, primeiro objeto, abri o objeto, finalizei o objeto. O tipo, neste caso, será o canvas, 2 pontos, e coloco canvas, vírgula, eu deixo, size, retorno na documentação, size tem aqui alguma coisa, é o viewport que será utilizado, altero aqui, 2 pontos, viewport, esses outros eu não preciso, eu já estou indicando que será uma imagem quadrada. Coloquei o comentário, o que cada propriedade recebe, retorno na documentação, descer nos exemplos, tem algum exemplo, eu preciso aguardar uma promise, não tem aqui, tem sim, then, se conseguiu executar com sucesso, acessa o then, então acrescento aqui o then, e neste then ele executa uma função, e esta função ela recebe a imagem já redimensionada. Dentro do parênteses, se abre e fecha a chave. Internamente, agora eu posso utilizar um AJAX para enviar os dados para o PHP. Eu já tenho a imagem recortada, com as dimensões do que o usuário está indicando. Esta imagem, só esta área que será enviado. Essa outra parte aqui não será enviado. E o resultado está dentro deste parâmetro. Para enviar os dados para o PHP, eu estou com o jQuery, então será utilizado o AJAX. AJAX, abro parênteses, abro chave, ponto e vírgula para finalizar e faço uma requisição para uma rota PHP, não tenho ainda esta rota, será uma rota upload.php, logo eu crio este arquivo, eu envio os dados através do método post, depois os dados estarão na posição data, será um objeto, dentro deste objeto tem a posição imagem, esta posição imagem, ela recebe o que eu estou enviando como parâmetro e estou recebendo aqui, sendo a imagem já recortada. Se conseguiu realizar com sucesso, então eu coloco aqui o success, 2C e 2S, então execute uma função, eu posso receber aqui, eu simplesmente dou um alerta, eu posso receber os dados, não, um alerta já é o suficiente, alerta em seguida, imagem enviada com sucesso. Caso você queira melhorar esta frase, apresentar de uma forma mais adequada, pode utilizar o switch alerta. Aqui eu deixo o endereço para você acessar um tutorial como utilizar o switch alerta. Preciso criar este arquivo upload.php. Crio aqui na raiz, clique para criar na raiz do projeto e não fora. Abro o PHP, em seguida preciso receber a imagem. Para isso utilizo o filter, underline input. Estou utilizando o método post para enviar, então aqui input post para receber. Eu recebo, então input post, porque é o método post. Quero receber a imagem. Eu estou enviando a imagem como base 64.
e depois filter underline default para receber como uma string, atribuo para uma variável com o nome de imagem. Posso dar um var_dump nesta imagem só para conferir o que ela possui. var_dump, imagem, retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho na parte do console, ou pode ser aqui já direto no network, limpo para não ter nada, seleciono uma nova imagem, selecionando uma nova imagem, eu tenho aqui a imagem que eu selecionei, ela está como base 64, aqui não dá para ver tudo impresso, mas agora que eu abri no navegador podem ver. Uma imagem base 64, aqui está o código, todo código relacionado à base 64. Já tem vários tutoriais como trabalhar com imagem base 64, vários tutoriais no canal. Mas se eu clicar aqui em enviar, antes de eu clicar em enviar, eu diminuo aqui um pouco de tamanho e somente seleciono esta área, somente isso. Clico em enviar, imagem enviada com sucesso. Se eu vier aqui em upload, em resposta, ou melhor, preciso dar um OK, agora sim. Venho em upload, preview, em preview, lembram do var_dump que o var_dump está aqui na linha 5, o var_dump que eu dei na linha 5. Tem aqui os dados da imagem. Uma imagem PNG base 64, então aqui a imagem está em formato base 64. Eu preciso agora separar em partes. Utilizar esse ponto e vírgula, indicando isso aqui é a primeira parte, e depois eu tenho base 64, isso daqui é segunda parte, separar as informações. Eu utilizo list, vai ser uma lista, na primeira parte vai ter o type e na segunda parte vai ter a imagem. Só interessa a segunda parte, a imagem. Utilizo o explode do próprio PHP, será utilizado como referência, ponto e vírgula, conforme eu citei, do valor que está dentro da variável imagem. Já separei a primeira parte e a segunda parte. Se você der um var_dump em type imagem, você vai ver aqui que tem os valores. Então eu dou um var_dump na segunda parte. Aqui abaixo um var_dump em imagem. Ctrl F5 para recarregar, limpo, seleciono uma imagem, seleciono agora essa imagem, deixo isso daqui, clico em enviar, imagem enviada com sucesso, venho em upload, agora eu tenho somente a segunda parte, depois do ponto e vírgula, só essa segunda parte. Pego agora, separo pela vírgula. Primeiro tem o tipo e depois eu tenho a imagem. Novamente eu utilizo o list, nesse list a primeira parte eu posso ignorar, mas se você quiser colocar, você pode utilizar base 64, esta variável recebe. Mas o JavaScript permite eu deixar vazio e depois a segunda parte vai ter a imagem. Imagem, faltou agora colocar o explode, porque eu quero separar pela vírgula. Vírgula, o que estiver dentro da variável cifrão imagem. Esta variável que eu estou utilizando, a mesma do var_dump. Agora eu dou um var_dump em imagem aqui abaixo. Seleciono uma nova imagem, essa daqui, deixo isso daqui mesmo, clico em enviar, OK, confiro aqui em upload, agora eu tenho 3 var_dump. Primeira parte, completo, segunda parte tem só base 64 e o conteúdo, a imagem, e aqui também só a imagem. Posso utilizar agora esta variável. Este var_dump eu comento para vocês terem como exemplo. Próximo passo é converter a imagem que está base 64 em um formato que eu possa utilizar. Literalmente é desconverter a imagem base 64. Pego base 64, é o decode, não, é decode porque eu quero pegar uma imagem que está base 64 e utilizar, e a imagem está dentro da variável imagem, e atribuo novamente para a variável imagem.
Mas aqui eu só tenho a imagem, mas eu não tenho a extensão. Eu preciso atribuir uma extensão para a imagem. Eu pego a hora atual, time, ponto para concatenar, abro aspas simples, ponto para separar o nome da extensão da imagem. Neste caso, será um PNG. E atribuo para uma variável com o nome de imagem, underline, nome. Eu já tenho a imagem, só falta realizar o upload. Utilizo file, underline put, content, e eu quero enviar para o seguinte diretório, imagens. Não tenho ainda esse diretório, preciso criar o mesmo. Clico na raiz, crio esse diretório. Dentro desse diretório imagens, eu tenho um diretório upload, pego o nome que eu atribuí, crio um novo diretório dentro do diretório imagens. Depois do upload, eu quero o nome da imagem, que está em imagem nome, vírgula, e a imagem em si, que eu tenho aqui acima, que eu desconverti do base 64, ponto e vírgula, e por último posso colocar imagem enviada com sucesso. Confiro se realmente agora envia a imagem. Ctrl F5 para recarregar, recarreguei, limpo aqui, seleciono uma imagem, essa daqui, diminuo um pouco de tamanho, depois eu seleciono a parte que interessa, só interessa essa parte aqui. Clico em enviar, vai recortar a imagem e em seguida enviar, fazer o upload. Cliquei em enviar, imagem enviada com sucesso, ok. Venho em upload, imagem enviada com sucesso, a frase que eu dei eco neste local, e tenho a imagem que eu fiz o upload, está aqui. Envio uma outra imagem somente recortando, ou envio a mesma imagem recortando algo diferente. Então, neste caso, vai ser essa parte somente, isso daqui. Clico em enviar, imagem enviada com sucesso, confiro no servidor e tem a nova imagem que eu recortei, essa parte aqui. Então, desta forma, eu estou recortando a imagem. O usuário pode enviar uma imagem recortada. Lembrando que eu coloquei para enviar uma imagem quadrada e esta imagem quadrada possui as dimensões. Conferir quais são as dimensões, abro novamente a imagem. Aqui eu não consigo ver as dimensões, então eu retorno no projeto, imagens, diretório upload, tenho a imagem, seleciono a mesma, venho em propriedades, eu consigo ver detalhes da imagem. Imagem PNG, venho em detalhes, tenho a dimensão 204 por 204. Essa é a dimensão da imagem. Desta forma, eu apresentei para vocês como recortar uma imagem. O usuário seleciona uma imagem, após ter selecionado a imagem, eu consigo recortar, indicar o que eu quero selecionar. Neste caso, eu quero somente selecionar essa parte aqui. Só achar isso daqui. Clico em enviar, imagem enviada com sucesso, confiro. Agora eu não sei qual é a imagem que enviou, essa daqui, exato, já tem a imagem recortada. Com o formulário recortar imagem implementado, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.